Opa, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo de resolução de exercícios de física dos grandes vestibulares. Eu sou o professor Guma e você está no canal do Prof. Guma, o canal que ajuda você a resolver exercícios de maneira didática. Neste momento, estou gravando aqui as vésperas de FUVEST, segunda fase 2021. Na verdade, estamos em 2021 e aí a segunda fase está rolando agora em fevereiro de 2021, né? Mas se você estiver assistindo esse vídeo em outro tempo, então você está se preparando aí para a FUVEST segunda fase. Parabéns por essa conquista. Hoje vou resolver aqui uma questãozinha da FUVEST 2020, uma questão que envolve eletrostática, envolve conceitos de cinemática, de lançamento oblíquo, lançamento nesse caso é lançamento horizontal, e também envolve conhecimento de forças magnéticas ou de eletromagnetismo. Bora lá? Coloca o exercício na tela. É a questão de número 4 de 2020, diz assim, ó. Em um grande ambiente do qual se retirou praticamente todo o ar, as placas de um capacitor são arranjadas paralelamente e carregadas com cargas de mesma magnitude que, e sinais contrários, dá para ver aqui a placa de cima positiva, a placa de baixo negativa. Produzindo na região entre as placas um campo elétrico que pode ser considerado uniforme, então um campo elétrico uniforme, de módulo 10 a sexta volts por metro. A gente pode até anotar isso aqui, tá? A gente pode ir anotando esses dados se quiser. Uma partícula carregada negativamente, acho que isso aqui é importante a gente colocar. Vou colocar aqui então uma partícula negativa, ó. Tum. Opa, desculpe. Uma partícula negativa, e entra a cor. Vamos pôr vermelhinho para ficar igual a placa de baixo ali. Ó. Essa aqui é uma partícula negativamente carregada, com módulo de carga igual a 10 a menos 9, estou aqui embaixo, ó, 10 a menos 9 coulomb, é lançada com velocidade v de 100 metros por segundo. Então, imagina essa carga, com esse valor de carga aqui, ó, 10 a menos 9, vou lançar aqui com a velocidade de 100 metros por segundo ao longo dessa linha, que passa exatamente pelo centro da região entre as placas, como mostra a figura. A distância D entre as placas, essa daqui, ó, é 1 milímetro, tá bom? 1 milímetro. 1 milímetro. 1 milímetro é 1 vezes 10 a menos 3 metros, tá bom? Tem que passar para metros. Despreza os efeitos gravitacionais. O que ele quer dizer com despreza os efeitos gravitacionais? Nós não vamos colocar força-peso. Vamos dizer que quando essa carga entrar aí dentro, ela vai estar sujeita única e exclusivamente a forças elétricas devido ao campo elétrico. Então é para a gente desprezar força-peso, ação gravitacional sobre essa carga. Embora ela tenha uma massa muito pequena, a gente pode desprezar a ação do peso. É isso que ele quer dizer. Aí a letra A, pessoal, ó, aponte entre as trajetórias 1 e 2 mostradas na figura, aquela que mais se aproxima do movimento da partícula na região entre as placas. Quando ele fala simplesmente aponte entre as trajetórias, ele não está pedindo para você justificar, explicar por que você escolheu essa. Então, teoricamente, essa daqui você tem 50% de chance de acerto. Você vai falar trajetória 1 ou trajetória 2, não precisa explicar. Nesse caso, está bem tranquilo de entender que quando uma carga negativa entrar dentro dessa região, carga negativa é repelida por negativa e atraída por positivo. Então, essa carga, ao entrar aqui, vou desenhar ela aqui no meio assim, só para vocês terem uma ideia. Se eu desenhar uma carga negativa aqui no meio, ó, só fazer ela de vermelhinho para ficar igual. Se eu desenhar uma carga, ela não vai chegar até aqui, tá, pessoal? Evidentemente, só estou desenhando. Quando você solta uma carga, imagina que eu coloquei uma carga bem aqui, solto ela, o que vai acontecer com essa carga? Ela vai ser atraída aqui para cima, certo? Óbvio que a gente está desprezando o peso, então só vai ter essa força nela, que é a tal da força elétrica. Por isso que ela vai subir. Então, respondendo a alternativa A, você diria o seguinte, ó. Aponte entre as trajetórias 1 e 2, qual que ela vai se movimentar. Então, você vai dizer a trajetória 1. É isso, ela vai para cima, tá bom? Trajetória 1, pronto. Se quisesse colocar, porque a carga negativa é atraída pela placa positiva, ok, mas não precisa. Ele só pediu para você apontar, beleza? Tem que ser objetivo, direto. Uma questão de exatas, tá? Letra B. Sabendo que a massa da partícula é 10 microgramas, vamos anotar aqui, ó. Massa da partícula 10 micro. O que é 10 micro? 10 micro é mili, micro, nano, pico. 3, 6, 9, 12. Mili, micro, nano, pico. 3, 6, 9, 12. Então, se é micro, milimicro, 3, 6. Então, é 10. Então, são 10 microgramas. Né? Então, é 10 vezes 10 a menos 6 gramas. Qual é o sistema internacional de massa? Quilo. Tem que passar para quilos. Então, de grama para quilo, divide por 1000. Então, isso vai dar 10 vezes 10 a menos 9 quilogramas. Tá bom? Passei para quilo. Tem que trabalhar com o sistema internacional. O que mais que ele fala? Determine a distância horizontal x, olha para a figura. Essa carga vai entrar aqui, vai ser atraída, olha lá, tá vendo meu mouse mexendo?
e ele quer saber qual é o valor dessa distância x que ela vai atingir a placa aqui, ó. Certo? Considerando que a placa seja suficientemente longa, ou seja, suficiente para ela entrar, subir e bater lá naquele ponto. Então, agora nós vamos fazer um exercício, é um exercício de lançamento horizontal. Então não é mais um exercício de eletrostática. Vou fazer uma simulação aqui parecida só para vocês entenderem. Imagina que você tem uma bolinha de golfe, tá aqui uma bolinha. E aí você lança essa bolinha com uma velocidade, que eu vou chamar aqui de V0, igual o exercício chamou ali, V0. E eu sei que essa velocidade vale 100, o exercício já deu. Quando eu lanço ela, e ela escreve a sobreação de apenas da força-peso, o que vai acontecer com essa bolinha de golfe? Ela vai fazer essa trajetória aqui, que é um arco de parábola, se a gente desprezar as forças dissipativas, forças de resistência, certo? E aí você tem que lembrar o seguinte, que enquanto essa bolinha cai, ela também vai para frente. Então ela cai uma altura H, deixa eu chamar aqui de uma altura H, que é a altura de queda dela. Enquanto isso, ela se desloca para a direita um tanto x. E é justamente esse tanto x que o exercício aí quer que a gente calcule. Que a gente calcula. Vamos lembrar como é que eu faria se fosse uma situação como essa? Então a gente tem aqui, ó, tem a velocidade inicial, e essa velocidade, lembra que essa bolinha, conforme ela vai caindo, pessoal, essa velocidade na direção x, ela não muda, certo? Porque assim, ó, inicialmente, essa bolinha, ela tem velocidade y, na direção y, na direção vertical, ela tem uma velocidade nula. Conforme ela vai caindo, o vetor dela vai fazendo isso, ó. Deixa eu fazer de outra cor aqui. O vetor velocidade dela vai fazendo isso, tangente à trajetória, certo? Mas o V0 dela continua igual, aqui, o V0, e aí ela começa a ganhar velocidade em Y, tá bom? E assim vai. Mas durante esse movimento em linha reta, a velocidade dela na direção X é sempre a mesma. Lembra disso no lançamento horizontal? Então, essa velocidade dela em X aqui, ó, ela vai sempre a mesma, né? Se colocar um vetorzinho assim, ó, sempre o mesmo, tá bom? Então, a hora que eu descobrir quanto tempo ela leva para descer aqui, ó, porque essa aqui é a ideia, o tempo que ela leva para cair é o tempo que ela leva para andar para a direita. Porque ela cai, ao mesmo tempo vai para a direita. Então, o tempo que ela gasta para cair é o tempo que ela gasta para ir para a direita. Tá? Então, nós vamos ter que descobrir aqui o tempo de queda. O que eu faço com o tempo de queda? Depois que eu achar o tempo de queda, eu venho aqui no movimento, porque na direção X o movimento é uniforme. Então, é como se essa bolinha estivesse saindo daqui, ó. Depois que eu já achar o tempo de queda, é como se essa bolinha estivesse saindo daqui com velocidade V0. E aí eu tenho o tempo que ela leva para ir daqui até aqui, dessa posição até essa, e eu vou descobrir a distância usando a equaçãozinha do movimento uniforme, tá bom? Então vamos lá. Eu preciso descobrir o tempo de queda, certo? Descobrir o tempo de queda. Para descobrir o tempo de queda, o que eu vou usar? Bom, se você já sabe a equação pronta, beleza. Se você não sabe, lembra da equação do sorvetão, ó. S, eu vou trabalhar em Y, tá, gente? Y, porque é queda, né? É igual a Y0. Estou trabalhando com a queda no eixo Y, então estou desprezando a ação na horizontal. É Y0 mais V0Y, ou seja, a velocidade inicial no eixo Y, vezes o tempo que ela vai gastar para cair, que eu vou chamar tempo de queda, mais a aceleração, que nesse caso é a aceleração da gravidade, vezes o tempo de queda ao quadrado sobre 2. É aquele sorvetão, né? S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Ai, perdão. Tô falando aqui, tô com a cabeça bem em cima, né? Aqui. Tudo bem? É o S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Quando eu passo esse Y para cá, eu vou ter o ΔY. O ΔY, nesse caso, é essa altura aqui, ó, H. H igual a... Como a velocidade em Y é zero inicialmente, nesse ponto aqui ela só tem velocidade em X, a velocidade em Y é zero. Então, esse termo todo aqui, pessoal, ó, dá zero. Que zero vezes tempo de queda dá zero. Então, o que sobrou aqui? Ó? G, que é a aceleração da gravidade. Estou supondo num caso de um movimento que está apenas sujeito à força-peso. Depois nós vamos adaptar isso para o nosso exercício, que é força elétrica, tá? G, t quadrado, que é tempo de queda ao quadrado, sobre 2. Aí eu vou passar esse 2 vezes, vou passar esse g dividindo e vou passar o quadrado virando raiz. Tá? Agora eu já vou pular umas etapas aqui. Então, quando eu fizer tudo isso, eu vou ter que o tempo de queda é igual a raiz quadrada de 2h sobre g. Ô Guma, eu já sei essa fórmula de cabeça, Guma, eu não precisava fazer essa demonstração. Melhor ainda, sorte sua. Mas eu estou fazendo aqui para todo mundo, tá? Aqueles que não lembram, se quiser guardar essa aqui, essa é a formulinha do tempo de queda
no movimento em queda livre, né? Desprezando a força resistência do ar. Beleza, então eu já sei que o tempo de queda. Agora, adaptando para o nosso exercício, o que seria o tempo de queda, gente? Ali, na verdade, ele subiu, né? Então, imagina esse desenho feito assim, de ponta cabeça. Essa bolinha vai entrar aqui, essa bolinha vai entrar aqui, e o tempo que ela vai gastar para andar aqui, que seria o H dele, é esse pedacinho, e aqui seria o X dele, que é o que a gente quer, tá? É a mesma coisa que a gente fez ali, ó. Então o tempo que ele leva para sair daqui até aqui é o tempo que ele leva para sair daqui até aqui, ou seja, andar na horizontal. Tá, deixa eu apagar isso aqui. Eita, aí apagou, aí, beleza, apagou. Tá bom? Então, eu preciso saber a aceleração. Só que aí aqui, pessoal, qual é a aceleração que ele adquire? Porque se fosse peso, era a aceleração da gravidade. Então, para o nosso exercício, o nosso tempo de queda, olha como é que vai ficar. Vou escrever aqui, ó. Deixa eu sair daqui na frente. Para o nosso exercício, o tempo de queda, adaptando essa formulinha, vai ser então raiz de 2. Aí o H, quanto que é o H aqui, pessoal? O H, concorda comigo que é metade dessa distância aqui, gente, ó. É metade de D. Sim ou não? Né? Porque se a distância entre as placas é D, e ali é só metade de D. Então vai ser metade de D. Se D vale 1, 10 a menos 3, então metade de D vai ser 0,5 vezes 10 a menos 3, sim ou não? Sobre G? Não, porque ali não é força gravitacional, ali é força elétrica. Então é sobre aceleração. Putz, não temos a aceleração. Então, ó, tempo de queda, eu peguei essa fórmula, 2 em vez de H. O H ali é meio vezes 10 a menos 3. Agora eu preciso da aceleração. Ai, Guma, como é que eu acho a aceleração? Gente, quando ela entra aqui, ela fica sujeita apenas à força elétrica. O texto disse isso. Então, a força resultante sobre esta carga é a força elétrica. Quem é força resultante? Massa vezes a aceleração. Quem é força elétrica? É a força que entra, é Q vezes Z. Se você passar a massa dividindo, você tem que a aceleração é Q vezes E, o módulo de Q, tá, gente? Eu não estou colocando o módulo aqui, mas é o módulo de Q, que é a carga negativa, né? Módulo de Q, sobre M. Olha aí a formulinha para você calcular a aceleração nessa situação. Então vamos calcular? Então a aceleração, vou puxar aqui para cima. Então a aceleração será o módulo da carga, que é 10 a menos 9, o exercício deu, vezes o campo elétrico, que é, tá aqui, ó, 10 a sexta volts por metro, aqui no texto, ó, meu mousezinho é 10 a sexta, então, vezes 10 a sexta, dividido pela massa, que está aqui no enunciado que a gente anotou lá, lembra? Até transformei para aquilo aqui, ó, 10 vezes 10 a menos 9. Só para lembrar aqui, tá, gente, ó, 10 vezes 10 a menos 9, posso pôr direto 10 a... Aqui vale 1 expoente, né? 9, 1 menos 9 dá menos 8, tá bom? Vou pôr 10 a menos 8 lá, tudo bem? Então, dá na mesma, né? Então vamos lá, 10 a menos 8 quilos. Pronto, agora é só calcular aí a aceleração, multiplicação de potência de mesma base, conserva e soma os expoentes. É só você pensar assim, ó, esse menos 8 sobe aqui e vira mais 8. Então como é que ficam os expoentes? Ó, 8 mais 6, 14, 14 tira 9, dá 5, então dá 10 elevado à quinta metros por segundo ao quadrado, tá bom? Menos 1 dá 5, isso aí, tá bom? Essa é a aceleração. Agora eu volto para cá. Agora eu vou voltar ali. Deixa eu só colocar aqui, ó. Então isso aqui a gente achou a aceleração, volta para o tempo de queda. Só que aí o Guminha tem que sair da frente, né, Guminha? Aí. Então o tempo de queda será de raiz, 2 vezes meio é 1, né, pessoal? Ó, aqui em cima já estou resolvendo. 2 vezes meio é 1, vezes 10 a menos 3. Tudo isso dividido pela aceleração, que é 10 a quinta, que eu acabei de calcular. Lembrando de novo, ó, esse 10 a quinta aqui, quando sobe, vai subir mais 5. Ou desculpa, ele é mais, sobe menos 5. Então vai ficar menos 3 menos 5 dá 10 a menos 8, certo? Então isso aqui é igual, deixa eu ver se cabe aqui, cabe, raiz de 10 elevado a menos 8. Quanto que é a raiz de 10? Não apareceu, só porque eu falei que cabia, não coube, né? Quanto que é a raiz de 10 a menos 8, Guma? Raiz de 10 a menos 8 é 10 a menos 4, certo? Então, finalmente achamos o tempo de queda. 10 a menos 4 segundos. E aí, acabou o exercício, Guma? Não, agora eu vou achar aquele deslocamento X, né? Agora eu vou achar o deslocamento X. Então, lembrando que no eixo
eixo X, no eixo X, o movimento é uniforme, tá, gente? Então, nós vamos usar que equação? X igual a x0 mais v0x vezes tempo, que nesse caso será o mesmo tempo de queda que eu acabei de calcular. Esse aqui é um Q de queda. Tá bom? Quando eu passo o x para cá, quer dizer, posso passar para cá não. X é a posição inicial, que eu estou supondo ali é o começo do movimento ali, a origem. Então isso aqui é zero. Essa velocidade V0x é o próprio V0 que ele deu lá. Então vai ficar assim, ó, x é igual. Qual foi a velocidade dada para ele? 100 metros por segundo? 100 é 10 ao quadrado. Fez o tempo de queda? 10 a menos 4. Então o x percorrido por ele será de 10 ao quadrado com 10 a menos 4, dá 10 a menos 2 metros. Pode deixar assim a resposta da letra B. Ou, se você quiser, como ele não pediu unidade de medida, ó, ele falou simplesmente, disse simplesmente sabendo que determina a distância horizontal de x. Então, posso também colocar em centímetros. X igual a 10 a menos 2 metros, gente, é a mesma coisa que 1 centímetro, tá bom? Mas pode deixar 10 a menos 2 metros, beleza? É longo, sim, nós estamos falando de uma segunda fase de FUVEST. E olha quanto conceito você está revisando aqui comigo agora, né? Quanto conceito? Você está revisando o conceito de atração, força elétrica, lançamento horizontal, equações do movimento uniforme, equações do movimento uniformemente variado. Olha quanta coisa nós estamos revisando nesse exercício. E aí não acaba por aí, né? Porque tem a letra C, e olha a letra C o que ela fala. Quais seriam, deixa eu colocar só o exercício assim para ficar aparecendo isso. Quais seriam o sentido e o módulo de um eventual campo magnético a ser aplicado na região entre as placas, perpendicularmente ao plano da página, para que a partícula, em vez de seguir sua trajetória curva, permaneça movendo-se na direção e no mesmo sentido que foi lançada. Pessoal, olha a pergunta do exercício. Quando a gente lançou desse jeito, só sujeito à força elétrica, ela subiu aqui. Beleza. A pergunta é, se aqui nesse meio, além do campo elétrico, tivesse um campo magnético, para onde deveria estar apontando esse campo magnético, ou seja, para dentro ou para fora, porque ele já disse que era perpendicular ao plano, para dentro ou para fora, para que essa carga siga em linha reta, ao invés de fazer movimento curvo. Olhando para esse desenho que eu fiz, já fica bem claro, pessoal, que para ela fazer movimento em linha reta, ela tem que ter força resultante zero. Então, se eu já sei que tem força elétrica para cima, eu tenho que pensar o seguinte: deve existir uma força para baixo, para poder igualar aquela. E quem será que é essa força para baixo? Força magnética. Agora, pensa. Você tem uma velocidade para cá, V0. Aliás, deixa eu só trocar um pouquinho essas coisas, que eu quero fazer o seguinte. Antes de eu... Você sabe já que a força magnética tem que ser para baixo. Acho que a força magnética eu fiz em vermelho mesmo. Eu vou mostrar um desenho aqui para vocês da regra da mão esquerda. Porque para você descobrir para onde aponta o campo magnético, você vai ter que usar a regra da mão esquerda. Então deixa eu colocar a mão esquerda aqui, ó. Deixa eu fazer aqui ela aparecer para você. Ó, tá vendo aqui a regra da mão esquerda? Ó, a força magnética, em vermelho, que eu desenhei aqui. Calma que já vou te explicar. O campo magnético eu vou desenhar em amarelo e a velocidade eu vou desenhar em azul. Então eu estava fazendo certo. Então aqui a velocidade em azul. Pessoal, pega a sua mão esquerda, faz um revolvinho como esse aí, ó. A gente chama de FBV, né? FBV. Faz um revolvinho com a mão esquerda. Na hora da prova tem que fazer isso, tá? Isso aqui é o V, ó. Esse azulzinho. FBV. Você vai fazer o seguinte: a força, o campo e o V. Veja aqui, vou fazer em amarelo, ó. Se o campo for entrando, como é que a gente desenha um campo entrando aqui? A gente desenha xizinhos assim, ó. Lembra disso? Xizinhos, xizinhos. Se o campo for entrando, pensa comigo. Essa regra da mão esquerda, ela vale sempre que for aplicada a uma carga positiva. Ué? Ah, já sei o que está acontecendo. Peraí. Ué, por que não está aceitando? Ele está escrevendo por baixo. Entendi. Então deixa eu fazer aqui. Ó. Sempre que essa carga aqui for uma carga positiva, se essa carga for uma carga positiva, aí, pessoal, a força será para cima. Mas se essa carga for uma carga negativa, que é o caso do nosso exercício, então essa força aqui, ó, ela se inverte. Então eu vou apagar ela daqui, ó. Ela se inverte e fica para baixo.
Então a regra da mão esquerda, com o dedão para cima, é se a carga for positiva. Mas se a carga for negativa, a força é o contrário do que dá o dedão. O sentido contrário do dedão. Agora vai com a mão esquerda assim, ó. F para cima, B entrando, coloca o D apontando para dentro desse desenho assim, ó, e o V apontando na velocidade. O seu dedão não ficou para cima? Isso se a carga fosse positiva. Como ela é negativa, a força é para baixo. Então tá aqui a força para baixo. Ou seja, pessoal, concluímos que esse amarelinho aqui, que está fazendo o papel do campo, ó, ele tem que ser entrando nessa região mesmo, tá? Então ele é perpendicular ao plano, como o exercício já disse, e entrando. Então esse amarelinho aqui é o B. Então, ó, uma das respostas da letra C já foi dada. O campo é entrando. Então deixa eu puxar aqui, ó. Deixa eu só separar aqui para a gente tentar dar uma organizada nesse espaço. Gente, não estou preocupado com o tempo da questão. Ai, tá demorando, Guma, o vídeo está ficando longo. Tudo bem, se você está comigo é porque você quer aprender. Então vamos lá. Letra C. Qual seria a direção? Já a gente já vi lá que a direção é essa, mas ele também quer saber o módulo. A direção em sentido e o módulo. Ele quer saber o módulo. Como é que eu vou calcular o módulo? Volta para o desenho. Se ela está sujeita a uma força elétrica para cima e uma força magnética para baixo, basta a gente igualar as duas. Então vamos igualar as duas? Como é que eu faço? Então, ó, a força magnética naquele desenho é igual à força elétrica para que ele fique em movimento retilíneo uniforme. A somatória das forças tem que dar zero. Então tem que entrar aqui, né? Passando com essas forças igualando. Tá bom. E Guma, eu não sei como é que calcula a força magnética sobre carga. É, né? Tem que saber. Q, módulo da carga, vezes V, vezes B. QVB, carga, velocidade, campo. QVB, é assim que calcula a força magnética. E a força elétrica, força que entra, que é o módulo de Q, vezes o campo elétrico. Tá bom? Ó, campo, carga, velocidade e campo magnético é a força magnética, carga e campo elétrico é a força elétrica. Como a carga é a mesma dos dois lados, ok, a gente pode cortar. Eu quero o módulo de B, né? Então B vai ser igual ao E sobre V, né? Passei o V dividindo. E o E é 10 a sexta, tá lá no texto. O V é 100, que é 10 ao quadrado, também tá lá no texto. Desculpa a letra aí que eu comecei a fazer aqui, né? Ficou... Aí como é que fica então? B igual a... Não precisa disso. 10 a sexta dividido por 10 ao quadrado dá 10 a quarta. Qual é a unidade medida de campo magnético? É o Tesla. É o Tesla. Mas se você não lembrar na hora da prova, se você não lembrar, para você não deixar em branco e perder ponto, faz isso aqui, ó. Essa diquinha do Guma aqui, ó. Aqui não é campo elétrico, aqui você não fez volts por metro. E aqui embaixo na velocidade, que é metros por segundo. Então, se você dividir volts por metro, dividir isso por metros por segundo, você vai ter volts vezes segundo por metro quadrado. Pode deixar assim também se você quiser, tá bom? Caso você não saiba, você trabalha com as unidades daquele deu aqui. E aí tudo bem, pelo menos você colocou unidade medida, mas a gente coloca aqui Tesla. Fechou? Tá, então o módulo do campo é Tesla. A direção ele disse que é já perpendicular ao plano aí dado. E aí você vai dizer o seguinte: esse módulo com sentido entrando. Pronto, com sentido entrando. É isso. Tá? O módulo é 10 a quarta Tesla e o sentido é entrando. Aquelas setinhas amarelas lá. Rapaz, olha isso, que questão longa, né? Pois é, senhoras e senhores. Assim a gente encerra mais um exercício da segunda fase da FUVEST, que não é brincadeira, né? Vou deixar para você aqui, ó, nesse cantinho lá no izinho, um card para você clicar e ver as outras questões que eu resolvi de segunda fase da FUVEST para ajudar você. Espero que você se dê bem na prova aí, tá bom? Vai com bastante tranquilidade. E vou deixar aqui 2 sugestões de vídeo relacionados a assuntos que foram abordados nessa questão para você tentar fazer sozinho. Dá uma olhadinha nesse, vê se você consegue resolver sozinho e aí depois você olha a resolução. Pausa na hora que a gente estiver fazendo a leitura do exercício, depois tenta fazer sozinho. E aqui o meu rostinho para se inscrever se você ainda não for inscrito, beleza? Obrigado por ter ficado até aqui, bons estudos, fiquem com Deus. Até mais. Tchau.